Boa tarde, pessoal! Boa tarde, galera do sexto ano da nossa rede municipal de educação. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e eu quero a sua participação, sua concentração, o seu envolvimento para continuarmos aprendendo, tá certo? Então vem comigo, foca e vamos nessa para mais uma aula de matemática, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre problemas que envolvem frações. Como assim, professor? Problemas? Situações matemáticas onde nós usamos as frações para resolver. Situações matemáticas que envolvem frações, números escritos na forma de fração. São probleminhas simples, tá? Que precisam da nossa atenção, do nosso foco para dar certo. Então vem comigo. Já vamos começar assim, ó. Vocês são ativos aí, atentos. Então já vamos diretamente para o nosso probleminha. Algumas dicas importantes. Veja, toda vez que a gente se depara com um probleminha matemático, a primeira coisa que a gente tem que fazer, não importa se ele seja de fração ou qualquer outro assunto, a gente tem que ler com calma. Porque à medida que a gente vai lendo, a gente já vai observando algumas palavras, algumas frases, algumas informações que nos ajudarão a resolvê-lo. Então, a primeira coisa é uma leitura com calma. A turma de Carlos possui 28 alunos, dos quais um quarto são meninas. Sabendo disso, qual das opções abaixo representa o número de meninos? Veja, fizemos a leitura do problema com muita calma. Aí vai falar que tem um aluno chamado Carlos e na turma dele tem 28 alunos e uma parte desses alunos que está sendo representada pela fração 1 sobre 4 ou 1 quarto é de meninas. Então fica faltando aí uma quantidade para completar a turma, concordam? Que é de 3 quartos. Porque 1 quarto mais 3 quartos vai dar 4 quartos, que é igual à turma completa, ou 1 inteiro. E aí, todo problema matemático, ele faz uma pergunta a gente. Ele pergunta, qual das opções abaixo representa o número de meninos? Uma estratégia para nós resolvermos é tentarmos descobrir 1 quarto representa quantas meninas. 1 quarto representa quantas meninas? E como nós podemos fazer isso, professor? Podemos pegar o total de alunos, que é 28, multiplicar por 1 e depois dividir por 4. Então, a gente vai saber quantas meninas tem nessa turma. Então, se nós fizermos isso, olha, nós vamos ver que 7 meninas é a quantidade de estudantes dessa turma. Então, pensa comigo, tinha 28, 7 é meninas, 28 menos 7, então quantos meninos tem? O que sobrou? 21, que é a alternativa D, certo? Continuando aqui, em um outro probleminha. Outra situação problema. Olha, esse aqui fala de pizza. E ainda de vários sabores, como vocês podem ir notando aí. Mais alguém além de mim gosta de pizza? Não sei, eu sei que eu gosto e gosto muito. Roberto adora pizza. E como estava com muita fome, foi até uma pizzaria e decidiu que comeria um rodízio. Olha, é aquele momento ali que você paga um determinado valor e é pizza, pizza, pizza e não para de vir pizza. Enquanto você puder comer, você vai comendo. Conforme o garçom passava, ele foi pedindo as fatias. E por fim, ele havia comido um meio de pizza de queijo e presunto. Desculpem o errinho ortográfico, é presunto, tá? Um quarto de pizza de margarita. É o nome de uma pizza lá da Itália. Um oitavo de pizza de frango com catupiry. Ao total,
A fração que representa a quantidade de pizza que Roberto comeu é quanto? Veja, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que juntar todas essas frações. Eu vou pegar 1/2 e juntar com 1/4 e juntar com 1/8. Poxa, professor, como eu posso fazer isso? Vem comigo, olha. Veja, a primeira coisa que você tem que perceber é que cada fração ela tem um denominador diferente. A primeira tem o denominador 2, a segunda tem o denominador 4 e a terceira tem o denominador 8. Você deve encontrar frações equivalentes a estas 3 frações que tenham o mesmo denominador. Para isso, você pode usar um procedimento chamado mínimo múltiplo comum. Como assim, professor? Você deve pegar os 3 denominadores das frações e dividi-los pelos números primos. Professor, o que são números primos? Eu não lembro mais. Lembra? E vou lembrar você. São números que só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. O menor número primo que a gente pode usar para fazer isso é o 2. Então, quando a gente vai dividindo 8, 4 e 2 por 2, até encontrar o resto 1, a gente vai encontrar o mínimo múltiplo comum. Depois que encontrar esse mínimo múltiplo comum, que vai ser 8, tá? A gente divide ele pelos denominadores das frações e o resultado a gente multiplica com os numeradores. Quando a gente faz isso, a gente encontra a resposta, que é 7/8, letra D. Certo? Foi aí mais um problema. E vamos para outro, tá? Olha, esse envolve aí uma figura geométrica cheia de cubinhos. Um monte de cubinhos aí formando um bloco de 3 cores diferentes. E diz assim: em relação ao conjunto de blocos abaixo, assinale a alternativa que representa a soma das frações dos blocos amarelos mais os blocos laranja. Veja, muito cuidado. A gente deve marcar um X, quando diz assim, assinalar, na alternativa que indica a soma da quantidade de blocos amarelos com a quantidade de blocos laranjas. Agora não é para contar não, viu? Não é para contar 2 bloquinhos amarelos, 1, 2... Não, não é isso não. Porque esse bloco ele está dividido. Olha, a primeira coisa que a gente deve observar é em quantos quadradinhos ele foi dividido. Se vocês observarem aí, ele foi dividido em 16 quadradinhos. Como vocês podem observar. Então, o denominador da fração que representa a quantidade de blocos é 16. Feito isso, a gente deve fazer uma soma entre a fração que representa os bloquinhos amarelos, que é 2 e 16 avos, e a fração que representa os bloquinhos laranja, que é 6 e 16 avos. Como a parte de baixo, os denominadores das frações são iguais, a gente repete, conserva e soma só a parte de cima. Representando os blocos amarelos, 2 16 avos. Representando os blocos laranja, 6 e 16 avos. Quando a gente soma, a gente encontra 8 e 16 avos, que é a alternativa E, certo? Então, espero que com esses probleminhas vocês estejam aí, né, acompanhando, compreendendo, mas aquela duvidazinha que surge, vamos procurar o professor, não deixa a dúvida não, tá? Continuando aqui para mais uma situação, olha aí, quem gosta de caminhão, quem é caminhoneiro ou quem sonha em ser caminhoneiro aí, ó. Um caminhão transportou areia em 2 viagens. Na primeira, ele levou 5 sacos de 1 tonelada. Olha as informações. Sendo que um dos sacos só estava cheio com 1/4 da capacidade. Na segunda viagem, ele pesou a carga e concluiu que tinha 6,25 toneladas. Quantas toneladas ao todo o caminhão transportou? E como nós podemos representar essa situação? Acompanha comigo. Vamos ajudar o seu Madruga que está aí meio assustado, meio
assim, como assim? E agora, né? Meio curioso, sem entender. Vamos ajudar ele a resolver esse problema. Na primeira viagem, a gente viu pelo problema que o caminhão transportou 4 sacos de 1 tonelada mais um saco com 1/4 da capacidade. Isso significa 0,25 toneladas. É a mesma coisa que 1 dividido por 4. 0,25 toneladas, tá certo? Logo, na primeira viagem ele levou 4,25 toneladas. Somando as duas viagens, nós temos 10,5 toneladas. E uma representação possível poderia ser essa aí, ó. O bloquinho totalmente pintado, representando os 4 sacos cheios, e um bloquinho dividido em 4 partes e uma das 4 partes pintada, representando a fração 1/4. Na segunda foram 6,25 toneladas, então tá aí uma outra forma de representar essa segunda viagem, tá? Cada retângulozinho desse totalmente pintado representa 1 tonelada completa e o que está ali divididinho representa a fração de 1 tonelada. Depois, juntando as duas viagens, ao total foram 10 sacos de 1 tonelada e um saco de meia tonelada, ou seja, o caminhão carregou, ou ele levou, transportou 10,5 toneladas, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Agradeço aí a participação de vocês, conto com vocês na realização das atividades e até a próxima. Valeu!